Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional que venceu o Cruzeiro 2-1 jogando no Mineirão e conseguiu respirar aliviado ou um pouco mais aliviado na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Colorado fica de olho na rodada desta segunda-feira no Campeonato Brasileiro para, enfim, sonhar com a sua vaga, a Copa Sul-Americana, dentre os objetivos que restaram na temporada do Colorado. Eduardo Cudê explicou as trocas no Internacional no segundo tempo e fez uma brincadeira, ironizando as perguntas da imprensa sobre, novamente, a substituição de Alan Patrick. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então. E nesse vídeo quero falar muito sobre a vitória do Internacional 2-1 contra o Cruzeiro, o Inter quebrando um tabu. Eram 36 anos sem vencer o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro jogando em Belo Horizonte. A última vitória tinha sido lá em 87, quando o Inter venceu 1-0, gol do Amarildo. Claro, teve vitórias pela Copa Sul-Americana em 2004, venceu também pela Copa do Brasil em 2019, mas pelo Campeonato Brasileiro, um longo tabu que o Inter quebrou ontem com a vitória de 2-1 contra o Cruzeiro, gols de Maurício e do Wanderson, ou seja, o que mostra que sempre é muito difícil jogar em BH e o Inter conseguiu a vitória, independente da situação que vive o Cruzeiro. A gente sabe que é sempre muito complicado jogar na casa do Cruzeiro e o Colorado conseguiu uma vitória importantíssima no Campeonato Brasileiro para ver como é o Inter, né? Nada mais Inter do que isso. Ir a São Januário e ganhar do Vasco, ir no Mineirão e ganhar do Cruzeiro e dentro de casa. Contra Curitiba e América fazer um mísero ponto. Curitiba que perdeu ontem para o Goiás no Couto Pereira. Olha, uma coisa de maluco, né? Era para o Inter estar ali coladinho no G5, no G6 do Campeonato Brasileiro. Mas, como eu tenho dito nos últimos vídeos aqui, águas passadas, infelizmente, não movem moinhos. Então, deixa pra lá, vamos focar no Fluminense, jogo na próxima quarta-feira, no estádio Beira-Rio. Antes de falar sobre tudo isso, quero dizer que a Zapay tem um aplicativo gratuito, onde você pode consultar os débitos do teu carro, moto ou caminhão referente a licenciamento, IPVA e multa. Dentro do aplicativo da Zapay, você consegue quitar esses débitos em até 10 vezes ou mais no cartão de crédito. Utilizando o cupom COLAR20, você ganha 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Então baixe o aplicativo disponível para Android e iOS no link que está na descrição aqui do vídeo, Zapay, Z-A-P-A-Y. Beleza? Gente, agora eu vou contar uma coisa para vocês, que eu tô vendo as redes sociais, elas estão muito, divididas neste momento. Há quem tomou o lado de que o Cudê é um pior treinador, é um treinador muito ruim e que não deve ficar para o ano que vem, ou seja, tudo que ele faz acaba sendo equivocado, e outros que acabam não ligando, para os erros do Cudê e tá tudo certo e vambora. Eu tô tentando aqui ser um equilíbrio entre as duas partes, tá? Sabe que eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho do Cudê. Acho que o Inter só teve chance na Libertadores da América. Isso aqui não é valorizar um terceiro lugar, muito pelo contrário. É dizer que o Inter, de fato, só teve chance pela troca que aconteceu da saída do Mano e a chegada do Cudê. Isso não torna o Cudê imune a críticas, tá? Mas ele também tem méritos, que são pouco destacados, na minha concepção, quando o Inter consegue feitos como que conseguiu ontem na vitória contra o Cruzeiro. O Cruzeiro, por mais que hoje seja o 16º colocado e possa terminar esta rodada, inclusive, dentro da zona do rebaixamento, ele é um time que joga bola. É um time que consegue, praticar bom futebol, mesmo, com uma nominata não tão boa assim. Até não foi o caso ontem. O Cruzeiro não jogou tão bem assim, apesar das bolas na trave, com o Matheus Pereira e com o Matheus Vital em duas bolas paradas, uma no primeiro e uma no segundo tempo, e o Vital ainda conseguiu, com bola rolando, colocar uma bola no travessão no finalzinho do jogo. Mas é um time muito organizado, assim como o Santos. Não é uma pedra fácil, é uma presa fácil de ser batida. Não, eu acho que todos os times que estão na parte de baixo da tabela, exceto Goiás, América e Curitiba, que na minha opinião estarão na Série B do ano que vem, Vasco, Santos, Cruzeiro e Bahia são times que têm dado trabalho, para os seus respectivos adversários. Quer ver uma coisa? O América Mineiro, de exemplo, veio no Beira-Rio e empatou 1-1. E empatou novamente contra o Atlético Mineiro,
que se tivesse vencido o América, estaria com 55 pontos e estaria a 4 pontos do líder. Então imagina a frustração do torcedor do Atlético Mineiro neste momento. O Curitiba é um ponto fora da curva e, de fato, esta é a derrota que mais dói, né, no torcedor colorado dentro do Campeonato Brasileiro. Mas o fato é o seguinte, o Inter conseguiu uma vitória importante. E tem alguns méritos do Cudê nesta caminhada. O Cudê optou pelo Dalbert no lado esquerdo, na ausência do Nico Hernandes e do René. O Dalbert até fez uma partida razoável, teve alguns erros, né? O William deitou e rolou ali no primeiro tempo, mas ele, né, fez uma partida onde não passou por ele o gol que o Inter tomou, por exemplo, e ele tentou fazer o simples, né? O feijão com arroz para não dar problema. Mas o Inter estava de novo organizado. O Dalbert era o único reserva do Internacional ontem. E deve ser até o final do campeonato, do lado esquerdo, um problema, já que o René não fica à disposição. Mas ontem o Inter foi organizado, por mais que não conseguiu manter a sua intensidade, o Cudê colocou a culpa aí na sequência de jogos, no desgaste, no calor que estava em Belo Horizonte ontem. O Inter é um time organizado. E o Johnny, para mim, foi um dos melhores em campo. O Wanderson também foi decisivo. Gostei da partida do Charles Arangues. Acho que o Vitão também fez um jogo legal até o lance do pênalti. Então, assim, gente, dá para ver que o Inter tem um padrão de jogo. Você pode gostar, você pode não gostar, mas o Inter tem um padrão de jogo hoje sob o comando do técnico Eduardo Cudê. O que tem ficado na mão é que o Inter não tem conseguido fazer do seu banco algo positivo. Qualquer jogador que entra hoje, seja começando o jogo ou seja durante o segundo tempo, não consegue dar resposta, né? Deixa o time na mão. O Gabriel ontem entrou muito mal no jogo. Os que saíram do banco, Pedro Henrique até não teve uma grande oportunidade, né? O Inter estava um pouco mais defensivo, o Igor Gomes talvez tenha entrado um pouquinho melhor, mas Bruno Henrique entrou mal de novo, o próprio Rômulo também entrou mais ou menos, assim, a gente não consegue ver, né, aquela ideia de jogador talismã saindo do banco de reservas, como já foi o Juliano, como já foi o Andrezinho, como já foi o Renteria, como já foram outros jogadores. O próprio Pedro Henrique no ano passado teve esse papel e foi protagonista, hoje o Inter não consegue ter. O fato é, o Inter vai penar até o final do Campeonato Brasileiro, mas conseguiu uma vitória importante. Foi a 42 pontos, hoje é o 11º colocado, pode perder uma posição caso o Cuiabá vença o Santos na Vila Belmiro. Ele terminaria na 12ª colocação. Mas assim, o risco de rebaixamento ele foi praticamente, melhor dizendo, pelo espaço, né? O Goiás tem 35, o Inter tem 42. São 8 pontos, né, de vantagem em relação, 7 pontos, melhor dizendo, de vantagem ao Goiás. Essa distância ela pode diminuir para 5, caso o Cruzeiro caia para a zona do rebaixamento, com a vitória do Vasco em cima aí do Botafogo, né? Jogo que acontece hoje à noite. Então, sim, turma, resumindo, acho que foi uma grande vitória. Quem está esperando uma grande atuação do Internacional nessa altura do campeonato, já foi. O Inter tem que competir. E esta foi a minha crítica ao Cudê contra o América Mineiro. O Inter não foi competitivo. Com as peças que tinha a obrigação de se impor contra o América. Foi o que fez contra o Cruzeiro, acabou ganhando um jogo muito difícil dentro do Campeonato Brasileiro. Na coletiva depois do jogo, o Cudê chegou a explicar, né, as trocas que fez no segundo tempo, tirando o Alan Patrick, o Maurício e o Arangues, numa atacada só, tirou os 3 meias do Internacional. Eu acho que não tinha necessidade. O Cudê disse que tirou o Alan Patrick porque precisava dele para quarta-feira e estava pendurado com 2 cartões amarelos. E, aliás, o Alan escapou de tomar esse terceiro amarelo, fez força para tomar o terceiro amarelo do Alan Patrick e não tomou. O Maurício, segundo ele, estava muito cansado e o Arangues não terminou nenhum jogo até agora com a camisa do Internacional. Ele citou, né, que a ideia era tirar jogadores que jogam mais com a bola para colocar jogadores mais combativos, para ganhar o meio-campo do Cruzeiro e terminar o jogo com 2-0. A ideia estava boa, até os 45 do segundo tempo, quando o Bustos sai a driblar no meio-campo, pega a defesa do Inter toda aberta, uma jogadaça do Bruno Rodrigues, bom jogador inclusive, e aí o pênalti cometido pelo Mercado e o gol do Bruno Rodrigues que colocou fogo no jogo. Então um erro individual colocou quase tudo a perder. Mas enfim, o Cudê está satisfeito com a batalha do time, com a entrega do time que venceu o Cruzeiro. Era um jogo direto e o Inter precisava vencer. E é isso aí, gente. Quer espetáculo neste momento? Tem que ir no circo. Eu acho que o Inter tem que competir até o final e fazer o máximo de pontos possíveis para chegar numa Copa Sul-Americana. Libertadores é um sonho quase real.
Então, não tem muito o que fazer nessa altura do campeonato. Próximo desafio, Fluminense. Na quarta-feira, no Beira-Rio, os campeões da Libertadores vêm a Porto Alegre. O destino é duro conosco também, né? Mas é um Fluminense desmobilizado e o Inter tem que estar muito mobilizado aí para fazer os 3 pontos dentro do Campeonato Brasileiro. Tá bom? KTO.com, te registra lá para dar aquela brincada. 2 jogos hoje, como eu disse, tem Vasco e Botafogo. A torcida dos Colorados vai para o Botafogo hoje. E também temos Santos e Cuiabá. Um empatezinho seria o ideal nesse jogo, mas se tiver que ter o vencedor, que seja o Santos, então, dentro da Vila Belmiro, que pelo menos não nos ultrapassa. Tá bom? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Tamo junto. Quem tá feliz com a vitória do Inter, deixa um comentário. Fui!